Lucas capítulo 2, versículo 41 a 46. Palavra de Deus diz: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não perceberam nem José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram a caminhada de um dia, e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes obediente e sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Por favor, pode tomar o seu assento. E por gentileza, aplauda ao Senhor Jesus bem forte por esta palavra. Aleluia! José e Maria formavam uma família que caminhava rumo a um ideal, rumo a um objetivo, rumo a um propósito na vida. Eles foram a Jerusalém, como de costume, para participarem das comemorações da Páscoa. Como todo judeu, como bom judeu, eles foram lá celebrar a libertação do povo de Israel da escravidão de Faraó e do Egito. Porém, a Bíblia narra que nesta ida deles a Jerusalém, participarem deste momento de festa, participarem desse momento de celebração, de comemoração, eles se distraíram. Eles acabaram esquecendo Jesus. E eu quero usar esse texto, eu quero usar esta passagem para chamar a sua atenção para alguns ensinamentos que este fato, que este acontecimento, que esta experiência na vida de José e Maria pode também nos ensinar. Porque se até José e Maria, que eram os seus pais, falando assim na linguagem humana, os seus progenitores ou biológicos, porque no caso de José nem era biológico, mas ele era o seu responsável legal. No caso de Maria, foi a sua genitora. Então, a expectativa é que eles fossem responsáveis no cuidado de Jesus, responsáveis na caminhada com Jesus, que era seu filho, até então apenas um adolescente na faixa etária de 12 anos. Então esperava-se que eles fossem devidamente responsáveis no trato, no cuidado, na criação, educação, no zelo para com ele. Não estou dizendo que pelo fato deste acontecimento, que José e Maria eram péssimos pais. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que nós podemos aprender algumas coisas com esta experiência. E nesta primeira ministração desta sequência, dessa série de 7 mensagens, eu escolhi falar sobre esse tema: esqueceram de mim. Porque quando eu olho para José e Maria, eu vejo que se até eles esqueceram, será que hoje muitos também não esquecem? Será que até hoje muitos também não acabam se distraindo com a festa da vida, ou com as ocupações da vida, ou com as distrações da vida, e não acabam por esquecer Jesus no dia a dia da vida familiar? E isto, assim como na vida de José e Maria, acarretou transtornos, problemas, dificuldades, também não faz hoje com que muitas famílias sofram transtornos, problemas e dificuldades por esquecerem Jesus. Mas, pastor Itamar, quando é que nós esquecemos Jesus? Nós vamos aprender no decorrer desta passagem. O que este fato na vida de José e Maria nos ensina? Eu quero ler com você, quero pensar com você. Eu gosto de pregar com a Bíblia aberta, sempre enfatizo isso, porque é muito importante. Se você puder mantê-la aberta, nós vamos lendo.
Se você observar, o versículo 41 diz que eles foram à festa, e Jesus já tinha 12 anos, e conforme o costume, eles o levaram para a festa. Só que esta data era uma data diferente, porque o menino judeu aos 12 anos, ele tinha a obrigação, o dever ou o costume, a tradição deles, de levá-lo ao templo para que ele meditasse, recitasse e tentasse dar o seu entendimento, a sua explicação pessoal sobre aquele termo da lei, do livro da lei que ele foi ali recitar, meditar e expor diante ali dos mestres. E Jesus, como todo garoto, como qualquer menino judeu ou criança judaica, aos 12 anos, também passou por esta experiência. Não é um detalhe narrado, mas é uma questão histórica que é importante compartilhar com você, para você entender bem esse contexto. Então não era, naquela ocasião, não era só a festa que estava sendo celebrada. Para Jesus era uma data diferente. Para Jesus era um momento especial. Ele estava fazendo um momento de transição da sua vida e da sua experiência espiritual. Acontece que José e Maria, lamentavelmente, se distraíram com a festa, se distraíram com os conhecidos, com os parentes, com os amigos, com o momento que eles estavam vivendo, e no momento de retornar para sua terra de origem, eles se distraem e esquecem Jesus lá em Jerusalém. Primeira observação que eu quero fazer com você está no versículo 43, que diz: regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o perceberam, nem José e nem Maria, sua mãe. Ou seja, primeira observação, eles esqueceram o filho, esqueceram Jesus em Jerusalém e não perceberam. Por que eles não perceberam que haviam deixado Jesus lá? É importante observar. Por que nós, às vezes, não percebemos que esquecemos Jesus no dia a dia da nossa vida familiar? Que Jesus não está fazendo parte do relacionamento conjugal entre marido e mulher? Que Jesus não está fazendo parte da educação que estamos dando para os nossos filhos? Quando é que percebemos que Jesus não está fazendo parte da nossa administração e planejamento financeiro na nossa vida? Quando é que notamos que Jesus ficou esquecido naquilo que idealizamos, naquilo que projetamos para a família, para o casamento, para a nossa vida pessoal? Quando é que notamos? Perceba que nós às vezes não percebemos. Por quê? Porque nós achamos, supostamente, nós imaginamos que Jesus naturalmente vai estar conosco. Ou seja, nós começamos a imaginar que naturalmente as coisas irão dar certo. A gente acha que é o seguinte: bom, eu casei com boas intenções, eu tive um filho com boas intenções, eu fiz esse negócio com boas intenções, eu estou tentando dar o melhor e fazer o melhor para os meus filhos, pelos meus filhos, para o meu marido ou para a minha esposa, eu estou me aplicando da melhor forma possível para cuidar bem dos negócios da família, da finança da família. Então eu começo a imaginar que naturalmente as coisas vão dar certo. Por que foi que eles não observaram que Jesus não estava com eles? Que eles haviam esquecido Jesus? Porque eles pensaram, se você ler o versículo 44, pensaram que Jesus viria com eles pelo caminho, simplesmente por uma obrigação, por um dever natural. Nós também imaginamos e pensamos que naturalmente um casamento vai dar certo, porque o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Nós imaginamos que um filho naturalmente vai crescer bem, vai ser um bom filho, uma boa filha, porque nós estamos tentando dar o melhor, a melhor educação, estamos tentando fazer o melhor por eles. Só que às vezes nós estamos fazendo o nosso melhor. A pergunta é: Jesus está participando disso? Como que Jesus participa disso? Quando nós fazemos tudo segundo sua vontade, segundo o seu querer. Quantos casamentos estão sendo conduzidos fora da vontade, fora dos princípios da palavra? Quantas vezes na educação dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos, ou na administração do nosso lar, nós não observamos as ordenanças bíblicas. Nós vamos passando por cima dos valores, passando por cima dos princípios, das ordenanças de Deus, e vamos fazendo ao nosso modo.
Nós herdamos uma educação dos pais, nós herdamos uma educação, uma influência cultural dos nossos avós ou de outros parentes mais antigos, e nós começamos a transferir e aplicar isso também na nossa casa, e às vezes nós não pensamos, mas isto é o certo, isto é o ideal, mas esta forma de agir, de tratar esta questão, está em conformidade com a palavra, está em linha com a vontade de Deus? Quantas vezes nós paramos e oramos e perguntamos: Deus, o que fazer nesta situação? Como tratar essa questão com o meu filho, com a esposa, com o esposo, esta situação financeira, como resolver? A maioria das vezes nós não fazemos isso. Nós acabamos deixando Jesus do lado. Nós achamos que naturalmente Deus vai abençoar as nossas vidas, famílias, casamentos ou filhos, porque nós estamos simplesmente seguindo com a vida. Casamos, cumprimos aí o propósito da nossa existência. Somos pais, cumprimos aí um propósito para a nossa vida, para a nossa união matrimonial. E naturalmente nós achamos que porque somos povo de Deus, nós iremos saindo, negociando, comprando, vendendo, construindo, e teremos a bênção de Deus nisso. Só que às vezes nós esquecemos de perguntar: Senhor, qual é a tua vontade e o teu plano para esta situação? Eu esqueço de incluir Jesus no sonho, no projeto, no casamento. Mas quando simplesmente eu penso: ele vai vir comigo pelo caminho, eu simplesmente acho, ele vai abençoar, naturalmente o meu casamento vai dar certo, naturalmente esses negócios vão fluir, naturalmente meu filho e minha filha vai ser boa gente, vai ser bom cidadão, vai ser boa pessoa, e eu começo a confiar demais no meu braço, na minha condição própria, no que eu acho, no que eu penso, no que eu sei. Eu começo a depositar minha esperança e confiança por demais nos meus conceitos, nas metodologias naturais e humanas. E aí é perigoso. José e Maria só percebem que esqueceram Jesus porque eles já haviam caminhado um período longo. A palavra de Deus diz que eles haviam caminhado um dia. Se você ler o versículo 44, a Bíblia diz que eles andaram o caminho de um dia. Eles pensavam que Jesus estava com eles e caminharam um caminho de um dia. O caminho de um dia representa um período da vida. Nesse período da vida muita coisa pode acontecer. Da infância à adolescência, muita coisa pode acontecer na vida do seu filho. Quantos pais têm dó de acordar o filho, por exemplo, pela manhã para levar para uma escola bíblica? Quantos pais têm dificuldade para impor os princípios bíblicos na vida dos filhos, dizendo: não, mas são só crianças. Não, ainda são muito pequenos, é só um adolescente, é só um jovem ainda. E esquece que você, mãe, você, pai, é o sacerdote do lar. Deus te colocou primeiro, claro, como tutor, responsável legal, e até disso Deus te cobra, sabia disso? Mas principalmente Ele te colocou como sacerdote. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ele deu para que nós desfrutemos e cuidemos, mas Ele vai requerer de volta, e Ele espera que nós sejamos responsáveis no trato, no cuidado, na educação, na formação do caráter, na influência para uma boa conduta, uma boa índole, e com certeza, para ajudar esta criança, adolescente ou jovem, ser uma pessoa com personalidade moldada e influenciada pela palavra. Porque a personalidade está ligada à nossa natureza física, ao nosso gênio, e muitas vezes nós esquecemos de confrontar isso. Nós esquecemos de lidar com isso. Então esse caminho de um dia que José e Maria caminharam sem perceber a ausência de Jesus, representa um período da vida, e que pode, meu irmão, ser uma infância, uma adolescência, uma juventude, que vai influenciar em toda a vida adulta. E se nós não tomarmos o devido cuidado de observarmos, se nesse período da vida Jesus é presente na nossa família, Jesus é presente no diálogo, Jesus é presente nos momentos de refeição, Jesus é presente no momento de lazer, Jesus é presente com o nosso devocional, Jesus é presente com o nosso culto diário, com a nossa caminhada espiritual, porque isto é uma responsabilidade da família. Quando Deus deu a ordenança ao povo de Israel, uma das coisas que Moisés deixou claro que era vontade de Deus, era que a lei do Senhor fosse compartilhada, segundo diz a palavra,
pelos pais ao coração dos filhos. E isto deveria ser feito ao levantar e ao deitar durante o dia a dia, ou seja, há uma preocupação de Deus que nós pais, em nossa família, tenhamos o cuidado de nunca deixar Deus de fora, nem nos momentos de lazer, nem nos momentos mais simples e comuns, mais rotineiros da nossa vida familiar. Nós temos que aproveitar cada momento para discipular, para influenciar, para ser referência, para que eles olhem em nós e vejam a luz de Cristo e tenham em nós o referencial e o exemplo que eles precisam para serem apaixonados por Deus e discípulos do Senhor Jesus. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: não esqueça Jesus na sua família. Sabe, essa caminhada de um dia, amados, é preocupante, porque muita gente acha que Jesus está andando com ela, mas Jesus não está andando com ela. Ela já está há anos fazendo tudo errado. Ela já está há anos vivendo um relacionamento conjugal sem parâmetro bíblico, sem princípio bíblico. Ela está educando seus filhos há anos sem uma supervisão, sem uma orientação espiritual, apenas com a metodologia tradicional, apenas com os valores da sociedade. E não pode. Você precisa entender uma coisa: não é porque teu filho é filho de crente que ele já é salvo. Não é porque ele é filho de pastor que ele é salvo. Não é porque ele nasceu num berço ou num lar cristão que ele é salvo. Não, é importante que você esteja inserindo e plantando no coração dele a verdade do Evangelho. Você precisa ser o primeiro a apresentar Jesus para os seus filhos. Você não pode esquecer de Jesus na educação deles. Você também não pode esquecer de Jesus no relacionamento com a sua esposa e com o seu esposo, no dia a dia do seu casamento, no dia a dia da sua vida. Principalmente uma área que nós esquecemos, por exemplo, a questão de finanças. A gente acha, a gente pensa: dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Você está equivocado. Você é mordomo, você administra, Deus te deu em prol a sua família e você tem que ser responsável com isso. Quantos pais compulsivos no consumo, quantas mães compulsivas no consumo geram em seus filhos o mesmo hábito, geram em seus filhos a mesma necessidade, e aí geram cidadãos, homens e mulheres adultos num futuro problemáticos, que precisam ter, possuir, que precisam sempre adquirir mais e mais, independente de necessidade, independente de prioridade, porque não conseguem viver naquela realidade de vida, porque foram criados dentro de uma realidade que não era deles, porque papai e mamãe, tentando ser o melhor possível, fazer o melhor possível, às vezes ensinou os filhos a não enfrentar a realidade da vida como ela é, a não entender que aquela é a realidade, aquele é o padrão de vida que a família tem. E quantas vezes nós vamos abrindo mão e vamos deixando a coisa acontecer, e lá na frente nós percebemos que construímos um adulto problemático, ou um adolescente problemático, um jovem problemático, porque na infância nós, maduros, pais, homens e mulheres, desconstruímos valores e princípios que precisavam ser construídos. A gente julgou que naturalmente a vida se encarregaria de ensinar. Não, isto não é obrigação da vida, porque na realidade, quando nós começamos a aprender com a vida, é porque nós erramos feio na educação, no princípio e nos valores. É porque nós saímos tomando decisões erradas, é porque nós saímos fazendo escolhas erradas. Quando a vida nos ensina, ela ensina muito por meio de circunstâncias que nós nos envolvemos e que nós nos colocamos, e aí a consequência, o sofrimento, a dor é muito grande. Sabe, essa caminhada de um dia aqui, meu amado, esse período da vida que eles acharam que Jesus estava com eles e na realidade não estavam. Este é um tempo que se perde e que é quase impossível de se recuperar. Eu estou dizendo o termo quase impossível porque para Deus não é impossível, não há coisa difícil para o Senhor, mas é quase impossível de se recuperar. Se nós não aproveitarmos esse primeiro período da vida, principalmente na vida de uma criança, de um adolescente, para incutir, como dizem por aí, o princípio
a verdade do reino, a luz do evangelho, o entendimento sobre Deus na vida desta criança, na vida deste adolescente ou jovem, se nós não aproveitarmos o período da nossa vida, ou seja, determinados momentos, e nos aplicarmos à vontade de Deus para o bem do casamento, para o bem do relacionamento, para o bem da família, será um tempo que possivelmente nós não conseguiremos mais recuperar. E isto, amados, vai gerar problemas futuros. Normalmente, naturalmente, será praticamente que óbvio que aquela criança ou adolescente vai chegar em um dado momento, ou aquele jovem em um dado momento da vida, que ele vai estar despreparado, vai estar desprotegido, desguarnecido, pela falta de alguma coisa que não foi oferecido na infância e na adolescência. Querido, eu quero convidar você para observar esta parte antes de continuarmos. Pela caminhada de um dia. Quanto tempo faz que você vem caminhando e vai deixando a vida passar, e algumas coisas que precisavam ser revistas, algumas coisas que precisavam ser consertadas, algumas coisas que precisavam ser observadas, você fez vista grossa e deixou para lá. Você não quis admitir problemas no casamento, você não quis admitir problemas na administração, na economia do seu lar, você não quis confrontar aquela mudança de comportamento do filho, da filha, ou do marido, ou da mulher. Você não quis, você não aceitou também ser confrontado naquilo que você precisava mudar. Você fez de conta. Você olhou e disse assim, não, isso vai passar, isso amanhã dá tudo certo. E na realidade, esse caminho de um dia agora pode custar caro, ou já está custando caro. Quantas vezes custa um divórcio? Quantas vezes custa um filho que sai de casa, uma filha que desaparece e não quer mais contato com os pais? Quantas vezes custa um trauma, um complexo, um sentimento de inferioridade, uma raiva, um ódio, uma ira, que com muito tempo, mas com muito tempo, vai ser necessário para que aquela pessoa se livre daquilo. E às vezes, até na vida adulta, ele ainda vai levar aquela mágoa, aquele ressentimento. Por quê? Porque achou que isso vai passar, as coisas, a vida vai se encarregar disso, daqui a pouquinho não vai ser mais assim. Sabe, amados, esta caminhada de um dia sem Jesus já é tempo suficiente para o caos, já é tempo suficiente para conflitos, já é tempo suficiente para separações, já é tempo suficiente para o traficante adotar o filho, para o crime assediar o jovem, para a prostituição, para toda a forma de vida torpe e vulgar, atrair o homem, a mulher, e induzi-lo e seduzi-lo àquela forma de vida pecaminosa. Um dia apenas caminhando sem Jesus, ou seja, um dia apenas que eu esquecer os princípios, os valores, as ordenanças, um dia apenas que eu deixar Deus ausente das minhas decisões, das minhas escolhas, das minhas atitudes, já é o suficiente para o caos se instalar na minha família. Então, querido, querida, eu quero trazer essa palavra de despertamento para você nesta noite. Não esqueça Jesus por nada. Esqueça tudo nesta vida, mas nunca esqueça de Jesus. Toda vez que você for decidir, toda vez que você vai tomar decisão, toda vez que você for agir em família, trabalhar em família, planejar em família, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar, decida pela palavra e priorize a sua família. José e Maria, por um período, deixou de priorizar a sua família. Desculpe, amados, a Bíblia narra, nós vamos ler já, que haviam parentes ali, haviam amigos e conhecidos ali, mas Jesus era a família de José e Maria. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos distraídos com a família dos outros. Pastor, mas e o cunhado, a cunhada? Dizem que cunhado e cunhada não é família, né? Não é parente. É sim, meu irmão. É sim. Essa junção torna parte da família, inclusive essa união sanguínea, a partir do momento que o casal se une, inclusive tendo um filho, formando, construindo aquela nova família, passa a fazer parte da nossa, por essa junção, por esse desmembramento de uma família, de outra família para construir outra, mas forma-se um elo maior, estende-se a aliança daquela família. A gente brinca com isso, mas a ordem de prioridade era Maria, José e Jesus.
mas eles estavam distraídos, eles perderam o foco. Não perca o foco. No seu relacionamento conjugal, você vai ter que cuidar bem do seu marido, você vai ter que cuidar bem da sua mulher, você vai ter que cuidar bem dos seus filhos, você vai ter que amar, valorizar, respeitar os seus pais, porque estes aí são os únicos que você tem. E se você perder, você vai entender a importância dele. Se você perder essa tua mulher, esse teu esposo, você vai entender quanto isto vai fazer diferença e falta na sua vida. Se você perder esse filho, aí você vai entender qual é a dor, qual é a sensação de perda que não consigo mensurar, porque graças a Deus nunca perdi, mas dá para se imaginar ao ouvir as narrativas, as experiências compartilhadas por pessoas. Então, amado, coloque toda a sua concentração, teu esforço, teu desejo, tua fé, para que seja a tua família abençoada. Não deixa nada te distrair, não deixa nada te tirar o foco, porque Deus colocou você como parte desta família e Ele quer a tua felicidade. Sabe o que eu fico triste? É que por muita gente pensar que Jesus vai vir com eles pelo caminho, além de esquecer Jesus com esta negligência, com esse ato de dizer assim, ele vai vir, ele vem aí por aí, eles também não sentem a falta. Sabe esta falsa impressão de que as coisas estão bem? Sabe, essa falsa impressão de que tudo está certo, mas não está. Na realidade é uma fuga emocional. Sabe, nós não queremos mexer na ferida. Nós não queremos constatar os fatos. E deixa eu te dizer uma coisa: problema sepultado vivo. Eu preguei aqui há muitos anos atrás, eu falei muito sobre emoções e eu usei essa frase aqui: problema sepultado vivo, uma hora ressuscita. Pastor, mas ele nem morreu, como é que ele ressuscita? Ele ressurge, meu irmão. Pior ainda, não adianta você adiar, não adianta você fugir. Pastor, às vezes o casamento vai se desgastando, o relacionamento vai esfriando e a gente começa a conviver como irmãos. E dá para conviver assim por anos. Dá, infelizmente dá. Por quê? Porque nós começamos a viver sob convenções. A mulher não quer separar, o homem não quer separar pelos bens materiais adquiridos, para não causar um transtorno na vida dos filhos, para não se expor com a sociedade, não se indispor com a igreja, com a doutrina, os princípios e valores bíblicos, e vai se acomodando. Ei, peraí, a igreja não prega divórcio, é óbvio. Mas a igreja também não prega uma vida de fachada, uma vida de mentira. A igreja também não diz para você ficar dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, fingindo uma realidade que não é. Isto precisa de cura. Além deles esquecerem Jesus, eles não sentem falta. Sabe, existe um dado momento da vida que o caos se instalou e nós estamos dormindo na proa do navio igual Jonas. Está tudo afundando, está tudo sendo destruído. Eu estou de boa, como que diante de um programa de televisão, hipnotizado, olhando para a tela. Mas ao meu redor está tudo afundando. A família está sendo destruída. O casamento já acabou. Os filhos não têm mais diálogo com os pais. Os pais não têm com os filhos. Não há amor, não há sentimento, não há relacionamento. A frieza se instalou naquela casa. Só que eu não sinto. Eu estou que nem Jonas deitado. Está todo mundo desesperado, jogando as coisas do navio, tentando sobreviver, cada um ao seu modo. O filho se tranca no quarto, a filha no outro. Um vai para o videogame, o outro vai para a rua com os amigos. A mulher tenta se ocupar de alguma coisa para tentar distrair, para tentar ocupar a mente. E o marido senta no sofá e vai juntar gordurinha, né? Vê jogo, ficando mudando de canal em canal. Outros fogem para a internet, se realizam através de relacionamentos virtuais, alguns deles até pecaminosos, alguns deles até afrontosos à santidade sua e de Deus. Mas, às vezes, eu prefiro fazer de conta que está tudo bem. Além de esquecer de Jesus, além de eu não incluir Jesus na minha vida, na minha família, no meu modo de criar, educar, de estar casado, de ser, de administrar a minha vida, eu ainda não percebo que isso está fazendo falta. Veja que eles caminham um dia sem Jesus e esquecem. Depois, o texto deixa claro, eles não haviam notado a ausência de Jesus. E não notar a ausência de Jesus, vou te falar, é pior do que tê-lo esquecido. Porque se Jesus não faz falta na tua vida, algo desesperador, muito pior do que alguém pode precisar, mensurar, explicar,
está acontecendo. E aí, não é mais sinal de alerta acendendo, não. Aí é sinal de que a coisa está muito mais grave. Sinal de alerta é quando a gente observa um problema e já toma medida, já age rápido, a gente já se preocupa e busca ajuda. Mas quando chega a esse ponto, a situação já está quase que irreversível. Imagine, um dia caminhando sem Jesus, sem sentir falta. Agora pense bem, Maria e José, quando percebem a urgência de Jesus, precisam procurá-lo. Precisam ir atrás dele. Já já nós vamos meditar sobre isso. Mas o que levou eles a esquecer e não sentir falta? Olha, a Bíblia diz que eles estavam acompanhados de amigos e familiares. Certamente Maria e José se distraíram em meio a conversas, as companhias, a descontração da festa. Agora, poderia ter sido tarde demais. Diga para quem está do seu lado assim, ó, poderia ter sido tarde demais. Fala bem forte assim, ó, não esqueça Jesus nunca. Fala assim, ó, porque pode ficar tarde demais. Sabe, amados, um dia a vida não é só de festa. Diga assim comigo, a vida não é só festa. Casamento não é só festa. Juventude, adolescência, infância não é só festa. Nós viemos ao mundo e já nascemos cheios de responsabilidade. A criança nasce e já vai tomar uma furada no calcanhar do teste do pezinho. Dali a pouquinho já toma gotinha, dali a pouquinho já toma agulhadinha. Ou seja, ela já começa ser apresentada para a vida e a vida é apresentada para ela desde pequenininho. Logo daqui a pouco ela já toma os primeiros tombos, daqui a pouco ela já precisa ser disciplinada em alguns modos. É verdade ou não é? Daqui a pouco ela tem que ir para a escola, cumprir horário, fazer tarefas. Daqui a pouco ela cresce, começa a ter que fazer cursos e faculdade e universidade. Daqui a pouco, claro, trabalho. Daqui a pouco vem o casamento. Estou tentando colocar numa ordem ideal, tá? Família, daqui a pouco os filhos. Ou seja, não dá para você achar que a vida vai ser só de festa. Mas José e Maria, por um período, se entregaram à festa. Cuidado. Porque as festas que a vida lhe apresenta podem se tornar distrações. Curta sim, meu irmão. Divirta sim. Viva. Oh, que legal. O próprio sábio Salomão disse que se o homem vier nesta vida e não desfrutar dos bens do seu trabalho e não viver regaladamente, era melhor não ter nascido. Ele não está falando a favor do aborto. Ele está dizendo que era melhor não ter nascido. Ei, ele entende e deixa claro que desfrutar da vida e do que ela pode nos oferecer é nosso direito, é bênção de Deus. Mas quando isso nos tornar pessoas que veio para a vida, mas que não assume o seu papel, sabe? Tem mães que querem ser eternas garotinhas. Eu conheço, desculpe que eu vou falar aqui, mas eu conheço mães que competem com a filha adolescente, no quesito beleza, no quesito sensualidade. Verdade. Você acha que eu estou falando bobeira? Esses anos pastoreando igreja, já lidei com vários casos desses. Aliás, recentemente, fiz aconselhamentos tanto com a mãe quanto com a filha, que desde a adolescência as duas competiam. Se converteram e ainda não foram libertos, continuavam se competindo. Uma guerra de ego, em todos os sentidos, de atenção, ciúme. E às vezes por quê? Porque alguém não entendeu o seu papel ali ainda. Alguém veio para a vida só para se divertir, só para a festa. Alguém não foi confrontado, não falaram para ela, ei, a vida também tem responsabilidade. E a responsabilidade de José e Maria agora tinha mudado. Eles não eram mais um casal só, eles tinham um filho e um filho adolescente. E isso quer dizer concentração total. Você tem filho adolescente? Concentração total. Tem criança? Mesma coisa. Agora você vive para eles, em função deles. Você não pode esquecer do casamento, é óbvio. Você não pode esquecer do marido nem da esposa, é óbvio. Nós falaremos sobre isso no decorrer deste seminário, porque às vezes existe também uma inversão. Existem algumas mulheres que depois que são mães esquecem do esposo. Ou, ao inverso, alguns pais que literalmente também esquecem das outras responsabilidades da vida e se focam no seu ursinho de pelúcia que veio ao mundo, né? E começa a mimar e tratar como filhinho do papai, e ao invés de fazer dele um homem ou uma mulher, torna ele uma pessoa problemática para o resto da vida. Porque seus caprichos precisam ser feitos, porque papai e mamãe sempre os agradou do jeito que eles queriam. Ou seja, quando eles se distraíram com a festa, com as outras atrações, com as conversas, com a descontração da companhia, dos amigos e de familiares demais que estavam ali, eles esqueceram do dever prioritário, da maior responsabilidade que eles tinham, que era Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Jesus
tem que ser prioridade na sua família. Então você tem que apresentar isso para o seu filho desde pequeno. Você tem que casar ciente disso. Homem e mulher tem que estar em concordância disso. Você pode pensar que isso é extremo, que isso é fanatismo, que isto é loucura. Não, porque quando Jesus não estiver presente na sua família, estou dizendo aqui, estou afirmando pelo conhecimento que temos na palavra, teu casamento está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Tua família tem tudo para dar errado. E nós temos visto a história da sociedade, os lares sendo destruídos. Tanto que existem pessoas que dizem assim: você precisa ir para a igreja. Elas não dizem assim: você precisa ter um encontro com Deus, você precisa se converter. Porque elas têm uma ideia de que na igreja as famílias são saudáveis, equilibradas. Inclusive existem pais e mães que aconselham seus filhos a procurar esposa na igreja, porque supõe-se que as filhas dos crentes são boas filhas, são boas esposas. Supõe-se. Se nós não criarmos com os valores certos, à luz da palavra, não passará de suposição, e a culpa será nossa. Nós temos que aprender a não esquecer Jesus, jamais. Ei, José e Maria curtiu a festa, descuidaram-se por um período, por um tempo da sua responsabilidade. E agora? Pergunte a quem está do seu lado assim: quem foi o culpado? Pergunte para outra pessoa do lado, da frente, de trás, fala: quem foi o culpado? Normalmente, quando algum problema começa a acontecer no casamento, na família, na educação dos filhos, já prestou atenção? Ou a mulher vira para o marido e fala: a culpa é tua, você faz tudo que esse moleque quer, você deixa ele fazer o que quer, é implicância tua, porque com a menina você não fala nada, mas com o moleque, ó. E às vezes, você já viu isso acontecer, sim ou não? Eu já vi de monte. Quando o menino você deixa fazer o que quer, a menina você implica. Não, a menina tem liberdade, manda e desmanda, porque é o caçulinha, né? Educação, tratamento diferenciado. Porque por alguma circunstância emocional aquela pessoa transferiu, canalizou, direcionou para aquela criança ou para aquele filho um sentimento diferente. Mas na realidade não é que ama menos ou mais. Ela só está canalizando aquilo que ela também recebeu. E às vezes invertendo valores. Ela quer corrigir um erro que praticaram com ela, e ela comete um pior, porque ela pratica com o outro, com um terceiro, com um quarto. Mas quando acontece um problema, logo a gente quer encontrar o quê? O culpado. Quem foi o culpado? Quem foi o culpado? O pai? Foi culpado a mãe? O marido? A mulher? Quem foram os culpados? Os pais ou o filho adolescente? Quando a família entra em colapso, eu já vi muito. Eu vou em reunião de pais e filhos dos meus filhos, e eu vejo a professora. Para a glória de Deus, eu não recebo reclamações dos meus filhos desta forma, glória a Deus por isso. Mas eu vejo muitas vezes a diretora fala: olha, mãe, está acontecendo isso, mãe, está acontecendo aquilo. Sabe o que a mãe fala? Eu não sei, mas é o que eu faço com esse menino. Eu não sei, mas é o que eu faço com essa menina. Normalmente nós vemos ou o pai ou a mãe se furtando ao papel de disciplinador, de educador, de sacerdote do lar. Entende? Nós normalmente vemos, às vezes, uma inversão de valores, de autoridade, perda de controle. Entende, queridos? E hoje, com essa psicologia corrompida que tem por aí, eu não sou contra psicólogos não, irmão. Eu, inclusive, estou só esperando minha esposa concluir a faculdade dela, vou fazer psicologia. Mas existem alguns valores que estão sendo apresentados por alguns psicólogos, distorcendo, primeiro, toda a estrutura da família natural e tradicional e da palavra. Inclusive, transformando pais que disciplinam e que educam seus filhos com valores e princípios sérios em monstros. Existe até uma lei da palmada tentando ser adotada e aprovada aí, que criminaliza a correção de filhos. E nós não estamos incitando aqui alguém a ser violento, alguém a ser espancador. Não. Mas estão corrompendo as coisas, estão distorcendo as verdades, estão mudando os valores. Não é bem isso que nós estamos ensinando. A palavra de Deus, quando fala de vara, fala de disciplina, fala sobre correção. Só que quando alguém se furta ao papel, alguém vai ter que assumir essa culpa. E normalmente é assim: a culpa é do meu marido, porque eu nem sei quanto ele ganha. A culpa é da minha mulher, porque ela não me ajuda, ela é uma gastadeira. A culpa é do meu filho, porque ele não me obedece. Mas quem não ensinou ele a obedecer? Quem que não ensinou ele que quem é a autoridade da casa é o pai e a mãe, que tem que honrar, que respeitar, desde pequenininho?
Quando fala o primeiro palavrão, tem gente que acha bonitinho. Ai, que gracinha, ainda filme põe no Facebook, lá publica no YouTube. E aí tem 10 milhões de acessos, um besterol que a criança fez, que a gente achou legal. Verdade ou não é? É triste isso, é lamentável. Nós, às vezes, incitamos e geramos, desenvolvemos um comportamento, uma personalidade. Nós desconstruímos aquilo que precisa ser construído. Porque Deus requer que nós sejamos responsáveis. Alguém vai ficar transferindo a culpa para o outro. Não, mas foi o pai, pastor. O pai não me ajudou. O pai não me ajuda. Por que acontece? O meu tempo está quase acabando, mas eu preciso pontuar isso aqui para você. O que acontece? O pai trabalha o dia inteiro. A mãe fica o dia inteiro com a criança. E a mãe fica o dia inteiro falando assim: quando teu pai chegar, você vai ver. Eu vou contar para o teu pai. Primeiro ela está transformando o pai no monstro. A criança fica até com medo. Quando meu pai chegar, meu Deus do céu, né? Vai me arrebentar. Meu pai chegar, vai acabar comigo. Então, ao invés da criança correr para abraçar o pai, feliz porque o pai chegou no trabalho, de uma viagem, a criança até se encolhe, que nem cachorro com medo de apanhar, porque fala assim: nossa, se a minha mãe contar 1/3 do que eu fiz pro meu pai, estou enrolado. Agora, o pior ainda é que às vezes a mãe promete, mas não faz também. Ela fala que vai falar para o pai, aí o pai chega e ela não fala. Aí a criança fala: eu vou aprontar bastante, que minha mãe, ela não conta para o meu pai. Você está entendendo isso? Quando não, aí a mãe, mesmo que o pai chegue e conte, o pai passou o dia inteiro longe da criança, ele não quer corrigir, porque ele não quer posar de carrasco. Bom, chegar em casa dando bronca nos filhos, onde já se viu? O pai também não quer posar de carrasco. Os dois errou. Errou ela que não corrigiu no momento em que ela era autoridade. Ela estava em casa, ela precisava pôr limite, ela precisava dar ou não a disciplina. Quando ela transferiu só para o pai chega louco para dar o carinho, para dar um abraço, ele precisa fazer aquilo que ela teria que ter feito. Agora ele, por não querer fazer, porque não quer posar de monstro, ficou o dia inteiro fora de casa, chega em casa, já tem que resolver pepino, já tem que dar bronca em criança. Mas ele também, por não querer fazer, porque apesar disso ele precisa fazer, depois ele conversa com a esposa, depois ele resolve isso com ela lá, em particular, viu, maridão? Não é na frente da criança, porque quando você discute problemas de comportamento da criança na frente dela, ela recebe como elogio, ela acha que está arrasando. Esses dias eu vi uma irmã na igreja dizendo: esse menino não dou mais conta com ele não, ele faz o que quer. Aí ó, ele pula, eu não dou conta com ele. E o moleque achava que era elogio, irmão, estava pintando e bordando, e aí que ninguém segurava mesmo. Não. Isso tem que ser no particular, amém? Assim como o casal não pode discutir os problemas íntimos, pessoais, na presença das crianças e dos filhos, não pode falar dos seus defeitos e qualidades, tem que ter cuidado também, porque o excesso de elogio e na hora errada também faz mal para a construção do caráter e da personalidade desta criança. Mas às vezes, como ninguém assume a responsabilidade, alguém vai ter que assumir a culpa. Fala para quem está do teu lado: se você não assumir a responsabilidade, vai acabar sobrando a culpa para você. Então assume. Faz a tua parte, cumpre com o teu dever, e o Senhor vai estar abençoando a sua família, amém? Não, eu vou para a igreja orar, Deus vai abençoar minha família, eu vou para a igreja fazer campanha, eu vou buscar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vai dar tudo certo. Sim, Deus é poderoso para fazer, mas você precisa fazer a sua parte, o teu papel. Você não pode se furtar a tua obrigação. José e Maria eram pais, José e Maria eram maridos e esposa, marido e esposa. Eles eram a família. Jesus era um adolescente. A Bíblia não diz que ele era problemático, mas a adolescência representa o quê? Desafio. Representa o quê? Transição. Representa o quê? Inconstância. O adolescente, você está sempre... E aí, o que ele quer agora? O que ele está pensando agora? Qual é o seu objetivo? Qual a sua vontade? Não é verdade? Então a gente está sempre o quê? Inseguro. Como é que vai ser? Como é que eu vou lidar com essa situação? Por quê? É novo para ele, mas é novo para você. E aí você fala assim: mas eu já tive um filho, eu sei como agir. Sabe nada, aquele filho era aquele, esse é outro. Aqui na mão, 5 dedos, cada um de um jeito. Cada filho, cada filha requer uma atenção, uma aplicação, uma ação sua concernente à realidade dele. Não adianta, eu venho de um tempo, pastor, que um filho aprontava, todos apanhavam porque não aprontavam. Então todo mundo tinha apanhado. Por que eu não apanhou? Quem fez a raiva foi fulano. E às vezes a gente quer fazer isso a mesma coisa. A gente pune um por causa do outro. A gente vai, transfere para o outro a responsabilidade do erro do outro. Não, nós temos que ser justos para não perdermos o respeito de nossos filhos. Amém? Estou concluindo aqui.
marido, a mulher, a esposa, aos pais. Os filhos sempre vão dizer que é o pai e a mãe. Meu pai e a mãe é um chato. Meu pai e a mãe não me ouvem. Os pais vão sempre dizer assim: eu não sei fazer com essa criança, eu não sei fazer com essa adolescente, eu não sei com essa mulher, pastor, eu não sei fazer o senhor demais. Nós vamos sempre transferir responsabilidades. Por quê? Porque está impregnado na nossa natureza desde o Éden. É sempre assim. Agora, independente do culpado, a pergunta que não quer calar e que mais importa é: onde Jesus está? Pergunte aqui para o seu lado: onde Jesus está? Começou o desespero. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E agora? Por quê? Porque eles tinham que encontrar Jesus. O primeiro lugar que eles procuram, eu preciso concluir, a hora não está estourando já, meu livro está terminando. Mas o primeiro lugar que eles fazem, eles procuram entre os parentes. Deixa eu te dar um conselho aqui. O maior problema, agora eu vou falar bem com pai e mãe aqui, com casal, pai e mulher. O maior problema que às vezes acontece na nossa família é levar o nosso problema para a casa dos outros. É correr para a casa da sogra, do sogro, do papai e da mamãe, sentar na mesa e estabacar de chorar, e desabar, e contar tudo, e lamentar, e sabe? Não. Existem questões que você precisa entender. Você tem que amadurecer como pai, como mãe. Você tem que amadurecer como marido e como mulher. Você tem que amadurecer como pessoa. Você tem que enfrentar os seus próprios conflitos. Amém? Aqui é claro, é óbvio que eles iam procurar entre os familiares, porque Jesus deve estar com os primos, Jesus deve estar com os tios, com as tias, Jesus deve estar com o vovô, com a vovó, ele está aí no meio. A solução para os teus problemas precisa ser encontrada por você mesmo, para a saúde do teu matrimônio. Toda vez que papai e mamãe tem que entrar no meio, toda vez que sogro, sogra tem que entrar no meio, toda vez que a cunhadinha vem dar palpite, o cunhadinho vem dar a sua receita mágica para dar certo, normalmente um problema chama outro, a situação se propaga e cresce e às vezes gera até conflito. Por quê? Porque muita gente envolvida num problema. Eu uma vez, eu preciso contar isso aqui, pregava na rádio, e uma jovem me ligou e falou: pastor, preciso falar com o senhor, só aceita fazer um gabinete pastoral comigo? Por ela não ser da minha igreja, eu estava me furtando daquilo, fugia. Falava: filha, fala com o seu pastor. Mas é um assunto difícil, eu não sei e tal. Tanto ela insistiu um dia, eu falei: faz o seguinte, filha, o que está acontecendo? Ela me contou a história, disse: pastor, eu sou casado, eu fico bem 4, 5, 6 meses com meu marido. Aí a gente briga, eu vou para casa da minha mãe. Fico lá 3, 4 dias, volto, a gente fica bem mais uns 4, 5 meses, a gente briga, vou para casa da minha mãe. Aí eu fico mais uns 7, 8 meses, um ano bem, aí a gente briga, eu vou para casa da minha mãe. Ela falou assim, eu falei: tá, filha, e daí? E daí que é assim, já fazem quase 3 anos. Falei: vocês têm filhos? Não. Falei: eu aceito conversar com você, mas eu quero te fazer uma visita. Onde você mora? Eu moro perto da casa da minha mãe. Falei: então vou fazer o seguinte, vou fazer a visita na casa da sua mãe, pode ser? Pode, minha mãe vai gostar. Falei: acho que ela não vai gostar não. Eu fui, cheguei lá, de bobo nada, sentei um pouquinho na sala, logo em seguida falei assim: posso ir ao banheiro? Aí, pode, pastor, é ali, no corredor. Normalmente, quando o banheiro social é no corredor, você passa, você visualiza o quê? Portas de quarto. Quando eu passei, pastor, filha única, o quartinho da menina ainda estava lá, a caminha, o guarda-roupa, os ursinhos de pelúcia, as fotinhas de quando ela era bebê, estava tudo montadinho, do jeitinho que ela precisava. Eu disfarcei, voltei, fomos para a mesa tomar um café. Quando começamos a conversa, a primeira coisa que eu disse foi olhar para os pais e dizer assim: vocês são culpados pelo problema no casamento dela. Quando eu disse isso, a irmãzinha de canela de fogo e tudo olhou para mim com 2 olhos assim, que eu falei: agora vai fulminar. Eu falei: sim, a senhora e seu marido. A senhora, porque toda vez que ela briga, ela corre para o teu colinho, e a senhora não admoesta ela, como diz a palavra, que as mais velhas devem admoestar as mais novas e ensinar como devem servir ao Senhor. E o senhor pai, o senhor consente isso, o senhor negligencia o seu papel de marido, e o senhor negligencia o seu papel de pai e de sacerdote desta casa. Eles olharam assim para mim e falei: sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a tua filha faz 6 meses que me liga no rádio, me pedindo socorro, me pedindo ajuda. Ela não precisava ouvir essa repreensão na presença de vocês. Vocês precisavam, vocês ter dito a ela, porque vocês são os conselheiros diretos dela. Falei: desmonta esse quarto. E quando ela voltar aqui, diga: volta lá com seu marido. Você pode aconselhar, você pode dar uma orientação, mas você não pode participar disso de forma tão envolvida. Amado, quando você não amadurece, quando você não enfrenta os seus conflitos, quando você não enfrenta as crises que você talvez construiu, ou que a vida impõe a você,
o teu relacionamento fica, sabe, como se fosse uma brincadeira, e não é brincadeira. Tua família não é brincadeira. Você precisa aprender a cuidar dessa criança. Você não pode transferir para um profissional, para um especialista, nem para os ministros do departamento infantil, muito menos para o pastor. Um dia uma irmãzinha chegou lá na igreja e falou: pastor, ora aqui pela minha filha. Eu falei: tá bom, filha, eu oro, mas por quê? Ela deve estar endemoniada. Porque eu falo com ela, ela sapateia, ela me responde, ela levanta a mão para mim e fala: ela não tem demônio, ela não tem educação. A mãe olhou para mim e se assustou com o que eu disse a ela. Falei: não adianta eu orar para tua filha, eu preciso aconselhar você. Se você não mudar, ela não vai mudar. Irmão, será que eu vou ter que chamar a Super Nani para falar alguma verdade para você? Não precisa. A Super Nani existe há muito tempo na nossa vida, e a nossa Super Nani é a palavra de Deus. Amém? Mas ela fala umas verdades legais, né? E dá certo e funciona. E só para sua informação, ela é cristã. Aleluia. Então não adianta você procurar. Estou acabando, por favor. Não adianta você procurar lá correr para a casa do papai e da mamãe, correr para a casa do primo, da prima, da tia, do tio, porque você vai envolver mais gente no problema. Esse problema vai crescer. E muita opinião aí é perigoso. Conselhos são bem-vindos, mas muitas opiniões pode gerar e acarretar mais problemas ainda. Outra coisa que eles fazem, eles procuram entre os conhecidos. Às vezes, amados, nós colocamos por demais a nossa intimidade para amigo, para amiga. Temos que tomar cuidado com isso. Eu acredito numa coisa: todo mundo precisa de uma Isabel. Eu aprendi isso com um amigo um dia, ele falou isso para mim, eu amei essa frase. Eu guardei essa frase. Quando Maria recebe a notícia que Jesus vai nascer, irmão, pensa a responsabilidade. É bombástica essa informação. E fazer ela guardar segredo. Maria era mulher, gente. Mulher guardando segredo, pensa. Desculpa aí. É brincadeira. Fazer Maria ficar caladinha. Mas pastor, mas o contexto cultural, histórico, e se ela abre a boca? Eu sei. Mas assim mesmo, não dá para ficar de boca fechada. Duas coisas, ao mesmo tempo, muita informação na cabeça dela. Você mãe, do nada, virgem, fruto do Espírito Santo. Outra coisa, o contexto social, familiar. Ela era noiva de José e agora? Ao mesmo tempo, olha o tamanho do privilégio. Você é mãe do Messias. Como guardar esse segredo? Ela não fala com ninguém, mas ela fala com Isabel. Ela vai visitar Isabel. Ela tinha uma Isabel. Todos nós precisamos de uma Isabel. Amém? Um amigo com quem podemos usar, mas temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente sai procurando solução nos amigos, e sai contando, e conta para a vizinha da direita, a vizinha da esquerda, e a colega de escola. Tem gente que entra no busão, irmão, começa a contar a vida dele aqui em Tremembé, vai terminar lá em São José dos Campos. Mas tem gente que em 2 minutos ele conta toda a vida. Outro dia eu fui no cabeleireiro. Gente, não pense vocês que é só mulher que conversa fazendo unha e cortando cabelo, não, irmão. Eu estava no cabeleireiro, em 3 minutos eu fiquei sabendo da vida inteira do cara, que ele contou tudo pro barbeiro. Eu falei assim: Jesus amado. E ali você fica vendo que não é só você que está ouvindo, tem mais gente escutando. Isso não é saudável, isso não faz bem. É a mulher reclamando para a amiga que o marido não ajuda em casa, não paga as contas, e porque eu nem sei quanto ele ganha, e acaba com a moral, com a dignidade do marido. Ele está certo? Não, é óbvio, o marido tem que ser provedor. Que rolo é esse da mulher não saber nem quanto ele ganha? É incrível esse negócio. Nós vivemos num tempo hoje que é assim, né? Meu dinheiro, teu dinheiro. É verdade ou não é? Não, não pode. É nosso. O que é da família, é da família. Amém? Amém, pessoal? Casamento é isso, é aliança. Associação de coisas, não só de corpos. É de tudo, é vida. Ei, e olha que coisa absurda. Às vezes, fica expondo a mulher, reclamando da comida, reclamando disso e daquilo, e às vezes até de questões íntimas, que agora nem posso entrar em detalhes, mas quem é adulto aqui já está entendendo. Seja para o lado negativo ou positivo. Cuidado. Não fica também aí expondo demais, não, contando muita vantagem, não, que você pode despertar o interesse do inimigo. Entendeu o que eu quis dizer aqui, amém? Estabeleça limite aí, querida. Coloca um cadeado na sua boca se necessário for, mas só fale o necessário. Cuidado, amém? E para terminar, o que eles fazem? Qual era a solução então para encontrar Jesus, pastor? Se esqueceu Jesus, qual era a solução? Eles resolveram no versículo de número 45. E como não encontraram entre os parentes e conhecidos, eles voltaram para Jerusalém em busca deles. Fala para quem está do seu lado assim: quer encontrar Jesus? Volta para Jerusalém. Eles já haviam caminhado um dia. E agora diz a Bíblia, olha só para a gente concluir, que no versículo 46, aconteceu que passados 3 dias, eles encontraram Jesus no templo. Então quer dizer, um dia para ir para um sentido, depois mais 3 dias voltando. Meu Deus,
Eles tinham caminhado um dia para um sentido, agora eles teriam que voltar 3 dias, voltar um dia caminhando, mais 2 dias procurando. Ó, um dia caminhando de volta, mais 2 procurando. Essa caminhada de um dia de volta representa de novo outro período da nossa vida. Esse período de voltar, esse processo de rever ações e conceitos errados, é difícil. Fala para quem está do teu lado assim, você acha que é fácil mudar? Não é fácil não, irmão. Mudar hábito, você que é compulsivo por comprar e gastar, é difícil. Mudar hábito, você que chega em casa, já liga a televisão ao invés de sentar na mesa para tomar um café com a família, é difícil. Né? Ter um momento de diálogo, um lazer, um passeio. Você que só fica no meio dos homens, não consegue estar um tempo com a sua família, só vou jogar bola, vou para o bar com meus amigos, vou não sei o quê. É difícil mudar esse hábito aí. Só com a ajuda de Deus. Só Deus mudando o teu interior, tua mente, trabalhando em você por completo. Porque você tem isso impregnado, está na tua natureza. Mudar esse processo, esse caminho de volta. Ó, um dia para ir, um período que se perdeu. Agora um dia tentando recuperar, outro período tentando recuperar. Não é fácil. Confiança que foi perdida, respeito que foi perdido, imagem que foi desconstruída, as referências que foram desconstruídas, não são fáceis de restaurar e reconstruir. É muito fácil, muito mais fácil construir. Você pode achar difícil, mas não é, porque você pega e vai fazendo do jeito certo, com a metodologia certa. Agora, quando você pega algo que foi desconstruído ou feito errado, é complicado. É muito melhor construir do que reformar. Concorda comigo, sim ou não? Então, não era fácil. Agora, qual foi o processo? 3 dias. 3 dias. Queridos, olha bem como é complicado reconstruir e restaurar aquilo que foi destruído. Infelizmente, quando entra uma mácula no matrimônio, quando entra uma quebra de princípio no relacionamento, na educação dos filhos, aí a gente acorda, ele já está com 15 anos, aí a gente quer consertar. A gente acorda, a gente já está quase no divórcio ou se divorciando, quer consertar. A gente acorda, já está nas drogas, já está no álcool, já está no crime, a gente quer consertar. Então, qual é a solução? Tem jeito, não tem jeito? Tem. O que eles fizeram? Foram para Jerusalém. Diga quem está do seu lado aí, vem para Jerusalém. 4 dias de angústia e ansiedade. Será que vamos encontrar Jesus? Aonde é que ele está? Onde que nós deixamos ele? Será que ainda tem saída para o meu casamento? Será que eu ainda conquisto de volta o amor, o respeito dos meus filhos, da minha filha? Será que ainda meu pai, minha mãe vai me amar? Será que a minha mulher e meu marido ainda vai me querer? Período de ansiedade, período de incerteza, de insegurança. Não sei como vai ser o amanhã. Mas quando você busca Jesus, você encontra. Querido, Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ainda dá tempo de você achar, ainda dá tempo de você reconstruir teu casamento, ainda dá tempo de você mudar a educação, a criação, a forma de administrar suas finanças, a forma de agir como pai, como mãe, de agir como marido, como mulher. Ainda dá tempo, porque ainda há vida, então ainda resta esperança. Jesus estava no templo em Jerusalém, eles encontraram Jesus, e quando Maria questionou: por que fizeste isso conosco? Jesus disse assim: ei, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas que importam para o meu pai? Jesus estava no templo porque era a sua prioridade, ele tinha ido lá para isso, mas Maria e José tinham ido para a festa, e esqueceram Jesus lá. Fique em pé um pouquinho que eu quero orar com você. Talvez você veio para a festa, você olhou para o casamento, casou com essa menina linda, com esse rapaz bonito, e pensou só na festa. Já viu que quando um casal vai casar, a primeira coisa que eles compram é o jogo de quarto? Isso para não falar o nome específico que você pensou. Às vezes só pensa da lua de mel, mas antes da lua de mel, meu irmão, é cartório, é vestido da noiva, é terno do noivo. Antes da lua de mel, é gasto com a festa, com a cerimônia, com os padrinhos. Irmão, camarada chega na lua de mel cansado, com sono, querendo dormir. É coisa da minha cabeça, tenho certeza que não. Verdade ou não é verdade? Ei, não é só festa. Filho, coisa bonitinha, fofinho da mamãe. Não é só festa. Esse zoinho lindo, esse sorrisinho bonito. Se você não cuidar, a vida destrói. Você sabe disso. Vá visitar uma porta de presídio. Vá a uma casa de recuperação. Vai, você vai ver quantos filhos estão lá. Porque alguém só veio para a festa na vida, esqueceu da responsabilidade, do dever. Pastor, mas que palavra de peso, o senhor está abrindo o seminário com isso? Irmão, eu não vim aqui para passar a mão na tua cabeça.
E eu não vim aqui pensando na quantidade de pessoas, eu vim aqui para pregar para aqueles que querem ouvir a palavra e saírem daqui edificados para uma família abençoada. Amém? Quem quer ser abençoado na sua família aí? Então eu sei que agora está te confrontando, mas depois você vai pensar nisso. Você vai refletir nisso e falar, é verdade. Jesus não se preocupou com a festa, ele continuou no templo. Vamos colocar Jesus na educação, no relacionamento, na administração da nossa finança, do nosso matrimônio, e as coisas voltarão ou permanecerão sempre conforme a vontade de Deus. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Ó Pai, nós ouvimos tua palavra. Senhor, nós fomos confrontados pela tua palavra. E a tua palavra nos levou a entender, Senhor, que não dá para ficar um período da vida sem ti. Não dá para ficar um momento da vida. Então não dá para decidir, não dá para escolher, não dá para constituir família, fazer negócio, educar filhos, relacionar-se com pais. Não dá, Senhor, para termos um lar, uma família bem-sucedida, se por um momento nós excluirmos o Senhor da nossa convivência, da nossa atitude, da nossa ação. Então, Senhor, no nome do Filho eterno de Deus, o Cristo, eu quero orar agora e pedir, Senhor, entra com providência nesta casa. Todo e qualquer valor que foi deixado de lado, todo e qualquer princípio que foi quebrado, toda e qualquer ordenança bíblica que foi desconsiderada, toda e qualquer negligência, esquecimento por parte deste pai, desta mãe, ou por parte deste filho e desta filha, deste esposo e esposa, que tem gerado, acarretado, Senhor, consequências no lar, no relacionamento, nas finanças, na educação, na constituição desta família. Pai, eu quero pedir que agora, Senhor, seja perdoado. Se alguém esqueceu de ti, seja aonde foi, e em qual época da vida, seja em qual momento foi. Talvez, Senhor, essa pessoa esqueceu de ti quando ela começou a namorar e não escolheu segundo os teus critérios, não escolheu segundo a tua ordenância, não primou pela tua palavra e hoje ela sofre consequências. Pai, eu quero pedir perdão, Senhor, por este tempo em que esta pessoa agiu sem olhar e observar pela tua palavra, e pedir a Deus que haja um novo tempo na vida dela, que ela possa reencontrar os valores, os princípios, colocar em ordem, Senhor, na tua vida, e que Jesus volte a ser o Senhor, Senhor das escolhas, Senhor dos desejos, Senhor das vontades, e que no nome de Jesus, Pai, este casamento seja abençoado, esta família seja abençoada, esta casa seja abençoada, que a tua presença esteja sobre eles. É a oração que eu faço a ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Levante a tua mão ao céu, agradeça ao Senhor neste momento e glorifique a Ele porque Ele falou contigo, e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.